Hoje a gente vai conhecer Curitiba na chuva, mas não é qualquer lugar não. A gente vai visitar o Centro Cívico, a região administrativa da cidade. Mas antes, a vinheta. Eu sou Jonathan Silva e hoje a gente vai passear por Chuvitiba. Mas antes, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz. E o nosso passeio começa num lugar bem especial aqui do Centro Cívico, que é o Farol do Saber Khalil Gibran, ou também conhecido como Memorial Árabe, que é justamente uma praça, e um espaço, uma biblioteca pública dedicada à cultura árabe, aos pensadores e aos fazedores dessa cultura tão importante, que, claro, ajudou também a moldar a personalidade da cidade. Quem segue o canal aqui sabe que Curitiba é formada por inúmeras culturas e, obviamente, a cultura árabe faz parte desse grande conglomerado de pensamentos. Toda essa região do centro foi bastante povoada pelos imigrantes árabes, com o seu comércio e a sua maneira de habitar esses espaços. Aqui dentro a gente tem uma biblioteca também dedicada, como a gente comentou ali no comecinho, sobretudo à literatura e à cultura do Oriente Médio. A gente tem aqui, é um dos poucos faróis do saber, na verdade, que não segue aquele estilo clássico dos prédios, que são um farol mesmo. O Khalil Gibran é um desses poucos espaços diferentes, digamos assim, que compõem justamente uma outra arquitetura, em homenagem, obviamente, à cultura árabe. Aqui atrás a gente tem o passeio público, que a gente não vai falar sobre ele porque a gente tem um vídeo inteirinho aqui no canal só sobre o parque, que foi o primeiro aqui da cidade, mas a gente vai passear um pouquinho por essa região. É um pouco diferente, operar um guarda-chuva e a câmera, mas vamos lá. Aqui na nossa frente a gente tem a Federação das Indústrias, ali atrás também o estadual, que a gente consegue ver um pedacinho ali, aquele pedacinho bege, que é um colégio muito importante aqui para a cultura curitibana. E aqui uma outra visão do Khalil Gibran. Uma região bastante povoada por escritórios e repartições públicas, Como a gente falou, essa é a região administrativa da cidade. Então, é normal que seja uma região muito mais povoada por prédios do que por casas, Agora vamos atravessar, como a gente sempre fala, atravessar com segurança na faixa, porque a gente vai ver um pedacinho bem especial aqui da cidade que poucas pessoas conhecem. O que parece um jardim, na verdade, também é uma praça. A gente já vai contar um pouquinho dessa história para vocês. Como a gente falou, essa é uma região bastante movimentada também, Fluxo intenso de carros, justamente porque ela corta a cidade, Também é uma região bem importante administrativa e em termos de negócio. Mas a gente vai ver também que tem muita história para contar. Isso aqui que parece um jardim é, na verdade, a Praça Didi Cailé, que é uma homenagem a uma importante personalidade aqui de Curitiba, que foi eleita Miss Paraná em 1929 e que acabou se tornando símbolo da busca da identidade do Estado, justamente quando o Estado se emancipava
se emancipava de São Paulo. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dessa emancipação daqui a pouquinho. Vamos voltar, pegar esse caminho aqui, porque a gente vai ver também outro ponto bem importante aqui da cidade. Uma coisa bem interessante de falar sobre Didi Cailé é justamente que ela era filha de um importante empresário da erva mate. A gente já falou também sobre a importância do ciclo da erva mate lá nos vídeos sobre a rua Riachuelo e também sobre a Comendador Araújo. Então, a Didi Cailé, ela, nessa busca por criar uma identidade do Estado, ela acabou se tornando, né, garota propaganda de muitos produtos tipicamente paranaenses, né, e outros nem tanto, como pneus, tecidos, né, perfumes e vários outros produtos, né. Ela acabava simbolizando o Estado e também a opinião dela sobre moda, comportamento, sobre sociedade era bem importante na época. Isso fez com que ela fosse considerada ali na década de 30 uma influencer antes da era dos influencers, né? Isso é uma curiosidade, poucas pessoas se lembram desse nome, apesar de ter essa praça tão bonitinha e pequenininha aqui no Centro Cívico, né? Na hora que eu fui ali até fiquei um pouco na dúvida se realmente era ali, mas é sim. Então aqui a gente vai pela Barão de Antonina para chegar na Cândido de Abreu, né, que é uma homenagem ao prefeito, né, de Curitiba, que a gente também falou sobre ele lá no vídeo sobre as ruínas do São Francisco. Ele foi muito importante nas primeiras tentativas de modernização da cidade, né? Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre ele, vale a pena assistir ao vídeo que está aparecendo aqui em cima sobre as ruínas do São Francisco. Ele teve essa importância bem grande e por isso que ele dá nome a essa avenida também fundamental para o que a gente entende hoje como a Curitiba moderna. Vamos atravessar aqui e tem uma coisa bem importante para mostrar para vocês. Como sempre, né, essa região não é fácil de atravessar, então a gente precisa sempre de um pouquinho de paciência. Mas aqui, ó, atrás da gente, tá o Shopping Miller, que foi o primeiro shopping da cidade. Esse ano ele faz 40 anos, né, e antes, na verdade, esse prédio era uma importante indústria aqui de Curitiba, né? Essa era uma região, na verdade, que quem procura conhecer um pouquinho da história da cidade sabe que era uma região não nobre como é hoje, mas sim uma região de muito alagamento, né? Existem várias imagens de enchente aqui em Curitiba, nessa região. E hoje ele é um dos shoppings, foi o primeiro shopping, né, de Curitiba, mas é um dos shoppings mais legais também, né? Ele preserva um pouco da estrutura das empresas, porém, né, por dentro ele é todo revitalizado, tem inclusive um estacionamento com passarela do outro lado. Naquele vídeo que a gente fez sobre a Rua Riachuelo, a gente consegue desembocar nele. Se a gente viesse mais um pouquinho, lá no final, bem no final onde a gente vê aquelas árvores, um pouquinho adiante é a Praça do Homem Nu, né? E um pouquinho adiante ainda, a Rua Riachuelo. Então, como a gente pode ver, muito de Curitiba se cruza, né? É uma cidade planejada em alguma medida. Essa região, né, do Centro Cívico, ela é uma região que a gente pode dizer sim que ela é planejada, né? O Centro Cívico ele surgiu, a ideia dele
surgiu na década de 40 com o arquiteto Alfred Agache, né, que tinha como missão modernizar a cidade, e uma das ideias dele era justamente criar um centro cívico, né, uma região administrativa inspirada nos civic centers norte-americanos. Por isso o centro cívico ele é também a primeira região, o primeiro bairro administrativo do Brasil. Isso faz, né, mais uma vez, com que Curitiba tenha aí certa vanguarda. Apesar desse plano inicial ali na década de 40, ele só foi se concretizar mesmo na década de 50, e ele acabou sendo uma das comemorações da emancipação do Paraná, cujo centenário se comemorou em 1953. O Paraná, antes de ser uma província emancipada, fazia parte da província de São Paulo. Por isso que quando a gente fala da Didi Caillé, a gente está falando também dessa busca por uma identidade do Estado, né? Até então o Estado tinha essa relação muito forte com a cultura paulista, né? E se a gente for até o norte do Paraná, a gente vai ver ainda que essa relação fronteiriça, né, cultural, é bastante intensa, tanto que é normal que o pessoal mais ao norte do estado torça, por exemplo, para os times de São Paulo, por exemplo. Como a gente, né, comentou ali atrás, é uma região com bastante prédios, uma região com muitas empresas e muitos órgãos públicos. E, mais uma vez, né, bastante movimentada. Isso que a gente não está nem perto do horário de pico ainda. Mas o carro do sonho passando também. E quando a gente fala, né, desse planejamento dessa área, a gente está falando também justamente da construção dessa grande avenida, desse eixo que cortaria a cidade, que corta, ligando de um ponto ao outro. Claro, não é tão extenso quanto, por exemplo, a Marechal Floriano, que sai do Boqueirão, né, sai na verdade de São José dos Pinhais, como a Avenida das Américas, e vai até a Praça Tiradentes, mas ela é esse eixo também que corta, né, aqui do centro até o AU, por exemplo, né, que é um bairro aqui de Curitiba onde teve por muitos anos um presídio bastante conhecido aqui na região. A ideia era justamente criar esse grande eixo que não só ligasse a cidade de um ponto ao outro, mas que fosse também um eixo de bastante vazão, né? Vale lembrar que foi a inauguração do Centro Cívico, que contou com a presença do Juscelino, que teria, né, inspirado JK a criar Brasília, por Lúcio Costa e Niemeyer. E assim como Brasília, essa região aqui, que também é uma região em que acontecem protestos, manifestações, justamente por estar, né, na cara do poder público, tem também bastante vazão. É muito fácil você chegar, é muito fácil você sair, mas também não acontecem entrincheiramentos das pessoas, né? Isso é importante também, por exemplo, de uma forma estratégica de contenção, né? Isso é inspirado na Paris moderna, né? A Paris ali do final do século XIX, né? Na verdade, da metade do século XIX, com a modernização feita pelo Haussmann. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele agora, mas que foi fundamental para a criação do que a gente entende hoje como metrópole moderna, né? Isso está lá
né, em Baudelaire, né, foi a gênese do pensamento moderno, por exemplo, da criação da literatura policial, né, com Edgar Allan Poe e os assassinatos na Rua Morgue, apesar do Poe ser um escritor americano, o livro se passa em Paris. Isso é fundamental. Depois Baudelaire também vai falar muito sobre essa cidade moderna, né, essa cidade que invisibilizava o sujeito da mesma forma que permitia o trânsito dele de uma maneira orgânica, né? Isso a gente vê por aqui, né? Daí a gente, claro, a gente pode entrar em determinados conceitos também, mas não é o caso agora, porque a gente vai contar a história da cidade. Vai ser bem interessante, vale a pena quem se interessa por esse tipo de assunto pesquisar um pouquinho, porque é bem interessante. Então, assim, de alguma maneira, todas as grandes cidades são filhas dessa Paris aí da década do século XIX, né? Ali, acho que se não me engano, de 48 até 60, que é esse período que a gente entende. Aqui, né, também uma região muito bonita, né, bastante preservada, muito cuidada, né? Simboliza um pouco do que é aquela Curitiba ideal, idílica, romântica, né, da cidade ecológica. Aqui uma estação de bicicletas, né? A gente fez um vídeo sobre esse serviço aqui no canal. Então, tá aparecendo aqui em cima. Vale a pena você conferir um pouquinho de como foi a nossa experiência com as bicicletas compartilhadas aqui na cidade. A gente vai chegar agora na prefeitura. A gente já consegue ver ali, ó, aquele painel colorido é a frente da prefeitura de Curitiba, né, cujo nome do palácio é 29 de março, uma referência justamente à fundação da cidade, em 1693. Sobre esse período também a gente já falou no vídeo sobre a Praça Tiradentes, então não é um assunto que eu vou me delongar muito, mas esse prédio ele substituiu o Paço da Liberdade, né, como sede do governo municipal, e ele foi construído de 61, né, até 69. Então ele começa na administração do Iberê de Matos e vai até a administração do Omar Sabag. E ele é muito importante também por consolidar esse compromisso da Curitiba moderna. Quem fez o projeto dele foi o arquiteto Rubens Meister, que foi também quem projetou, por exemplo, o Teatro Guaíra, né? Esse prédio que a gente conhece agora, né, como Teatro Guaíra. O Guaíra também foi inaugurado ali em 54, se eu não estou enganado, e fazia parte, junto com a Biblioteca Pública do Paraná, o Teatro da Reitoria, que a gente falou no vídeo sobre o Dalton Trevisan, dessa modernização da cidade, né? Prestem atenção, por exemplo, nos traços, né, modernistas, né, modernos do palácio. Ele é bem importante, né, por ter essa consolidação dessa Curitiba que deixava de ser província e se transformava, né, buscava essa identidade de metrópole, né, os postes que a gente chama de postes republicanos. Uma coisa importante de a gente falar sobre essa região do Centro Cívico é, apesar de hoje ela estar consolidada na história e no cotidiano da cidade, na época da sua construção, né, teve muita reviravolta, né, muito quiprocó, sobretudo na imprensa, que alardeava que Curitiba abandonava os seus palácios, né, justamente porque, por exemplo, deixava o Paço da Liberdade para ir para um prédio mesmo, administrativo, né, como se perdesse a pompa de ser perdesse a pompa, né, de um palácio para ir para um prédio
comum. Aqui nessa rotatória a gente tem uma obra do João Turim, também um artista bem importante aqui do estado, e que ajudou a consolidar aquele ideal que a gente chama de paranista, né? A gente falou sobre ele um pouquinho no vídeo sobre a 15 de São José, que também está aparecendo aqui em cima, e que tem o Memorial Paranista hoje em dia ali no Parque São Lourenço. Então, que era justamente essa busca por uma cor local, né? Uma busca por uma identidade que fosse tipicamente do estado e que, vamos lá, vai casar de novo com aquilo que a gente falou ali atrás sobre a Didi Kayé. Então a gente vai atravessar aqui. Muitos acidentes acontecem nessa rotatória, né? Sobretudo nas madrugadas. Eu, quando trabalhava em jornal, fiz algumas matérias sobre essa rotatória e os acidentes que acontecem nela. Também não é uma rotatória fácil, um lugar fácil de atravessar, mas vamos lá. A gente tem outros dois prédios bem importantes aqui no Centro Cívico, três, né, só nessa parte que a gente vai chegar agora, bem importantes para a gente entender aqui como funciona o poder no Paraná. Aqui atrás a gente vê esse prédio, ele é o Palácio das Araucárias, inaugurado em 2007 e que foi sede do governo estadual de 2007 até 2010, até o governo voltar para aquele palácio ali atrás, que é o Palácio Iguaçu, mas a gente já fala dele. Então aqui a gente tem a Assembleia Legislativa, aqui atrás, prédio também importante em termos políticos e arquitetônicos da cidade. A gente já vai mostrar ele um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas vejam como a ideia do Agache acabou sendo colocada em prática, né? A criação de uma região administrativa em que os poderes se conversassem e se aproximassem, né? E por que isso é importante, né? É a concentração, né, do poder público em um mesmo espaço. A gente já vai chegar ali no Palácio Iguaçu e a gente fala um pouquinho dele, né? Aqui mais um pouquinho do Palácio das Araucárias, que hoje abriga duas secretarias do governo, a Secretaria de Administração Pública e a Secretaria de Previdência Social. Aqui a Assembleia Legislativa. E aqui o Palácio Iguaçu, ali ao fundo, né? Que também é com projeto do arquiteto paranaense Davi Azambuja, os traços extremamente modernos, né, modernistas e ousados para a época. Ele foi inaugurado em 1954 e apesar, né, de ter sido inaugurado um pouco depois do centenário de emancipação, ele faz obviamente parte dessa comemoração, né? Uma coisa bem importante também do palácio é que ele tem um acervo de obras de arte imenso, né? Com Poti Lazarotto, e Arcangelo Iannelli, enfim, são vários artistas que compõem esse acervo. Então ele é bem importante nesse sentido. Ali mais um pouquinho do Palácio das Araucárias, agora a gente consegue ver ele muitíssimo bem. Também extremamente bonito, aqui a gente chegando já ao palácio, né? Quem ficar curioso vai conseguir encontrar bastante imagens dele, inclusive nos sites oficiais do governo, a respeito, né, das obras de arte, a respeito do seu interior. É um lugar que tem uma certa mística, né, justamente por concentrar o poder público.
que a gente conseguir fazer um 360 para mostrar um pouquinho de como é essa região. A gente vai até um pouco mais adiante ali no Museu Oscar Niemeyer, mas a gente tem antes de chegar ali, a gente tem um espaço um lugar bem legal, também faz parte, né, dessa identidade curitibana de ter obras de arte espalhadas pela cidade. Vamos lá? Aqui também, né, é uma área que eu acho bem legal da cidade, justamente porque em alguma medida ela faz parte desse imaginário da Curitiba perfeita, né? A cidade sorriso, cidade ecológica e tudo mais. Isso faz parte dessa consolidação aí da cidade com essa identidade. Sobretudo, né, a partir da década de 1970, como a gente já comentou em outros vídeos. A gente vai chegar num lugar bem bacana agora, que vale o passeio também. É um lugar que as pessoas passam, mas que talvez elas não se atentem para essa obra. A gente já está chegando, subindo as escadinhas. E é isso aqui, ó. É um painel do Rogério Dias, de mais ou menos 50 metros de comprimento, chamado Rio Iguaçu, e que conta a história do Rio Iguaçu, desde a sua nascente até a sua chegada no Rio Paraná, pouco depois das cataratas do Iguaçu. E esse painel é interessante, né, porque ele é todo feito em azulejo, e ele tem muito dessa identidade do artista, né, muita cor, muitas formas variadas. E é uma beleza singular também, ó, espalhada aqui, ó, no meio da cidade. Muitas vezes a gente não se dá conta desses pequenos presentes que a cidade nos dá, né? Então agora a gente vai chegando ali também aqui nos prédios do Ministério Público e a gente vai finalizar no MON, né? Mas vamos ver como é que a gente faz para chegar ali até no Museu Oscar Niemeyer, que é esse ponto tão importante da cidade a partir daqui. E se tem um espaço, um lugar que é a cara de Curitiba, é o Niemeyer. Curitiba, apesar da chuva, 21 graus. 21 graus. Mais uma rotatória. A gente vai caminhando até lá. Vamos por essa calçadinha aqui dentro. Quando a gente falou do Niemeyer, a gente mostrou um pouquinho aqui dos prédios, claro, mas não falamos muito sobre eles, na verdade, e muito menos passamos nessa calçadinha para lá de Simpática. Aqui também é uma região, como a gente já falou, né, que acontecem manifestações, protestos, mas também feiras de doação de animais, feiras típicas, né, feiras temáticas. Aqui nessa região a gente já tem um pouquinho mais
de prédios residenciais. E na rua de cima, mais ainda. Mas a gente não vai chegar até lá hoje. O MON, como eu já falei para vocês, é um dos meus espaços favoritos aqui de Curitiba. E é aquele que para mim tem a cara da cidade. Mas a gente vai ali brevemente apenas. Se você quiser conhecer a história do MON, a gente tem um vídeo aqui no canal só sobre ele, que mostra a importância do museu para a cidade e também, né, mostra a importância dele como experiência, como lugar de experiência artística dentro da América Latina, né? Não à toa é o prédio é o museu mais importante e maior também aqui da América Latina, né? A gente tem o Malba na Argentina, estão as obras, por exemplo, Terceira do Amaral, o Abapuru, tem Frida Kahlo e tudo mais, e tem também o de Belas Artes na Argentina, em Buenos Aires, que também é muito importante. Então, a gente encerra o vídeo hoje com o Museu Oscar Niemeyer. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aproveita, deixa aqui embaixo um comentário falando que outro ponto da cidade você gostaria de ver aqui na cidade, fazer essa visita com a gente. E, né, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá!